Olá, vamos aí ao último vídeo sobre capital social, essa questão de quebrar barreiras sociais para se aproximar e criar essa conexão com o público. É através disso que o capital social surge, uma vez que a pessoa não tem mais resistência a você, ela não tem motivos para desconfiar, para ficar com o pé atrás, já te acha alguém carismático, já te acha alguém acima da média, que sabe mais do que ela, a tendência natural é que ela passe a te seguir. Pessoas são assim, tá? Quando eu digo pessoas, eu estou falando da maioria, tá? Da maioria das pessoas. Elas precisam de lideranças. Elas gostam que alguém lhes indique o caminho. Isso é natural. Então, se você cumpriu todas essas etapas, agora é chegada a hora de acelerar o processo dessa decisão, para que elas passem a te ver como autoridade, passem a te seguir, porque nesse instante nós vamos começar a publicar dentro dos grupos. Até então, a gente só fez comentários. Tudo, né, praticamente tudo, tirando aquelas etapas finais, se passou nos comentários. E agora é a hora que nós vamos publicar. A gente vai falar de alguns assuntos em forma de publicação, em formato de publicação dessa vez, para que as pessoas venham conosco. Aqui nós vamos começar a medir quais são os assuntos mais interessantes de fato e também o nível de engajamento, o nível de comprometimento dessas pessoas conosco e com os assuntos. Enfim, aqui a gente já consegue tirar muitas informações bacanas do que vai funcionar na hora de fazer a oferta, que nada mais é que uma ponte que vai ligar esse capital social ao capital financeiro. A oferta é a ponte que faz essa ligação e transforma, ok? Capital social em capital financeiro. A primeira coisa que nós vamos fazer antes da publicação é o mapeamento, tá, dos assuntos mais quentes do grupo. Como assim? Se você está num grupo de emagrecimento, por exemplo, seria muito importante você dar uma pesquisada para ver quais foram os assuntos que, enfim, foram pontos fora da curva. A maioria das publicações você vai ver que tem um número de curtidas e comentários parecidos. Então, no grupo que você está, essa média pode ser 20 curtidas e 5 comentários, por exemplo. A maioria, então, das publicações nesse grupo, tá? Estou dando um exemplo, seriam aí de 20 curtidas e 5 comentários. Mas quando você passa a pesquisar, né, você vai realmente rolar a página ali, dá o scroll, né, vai descendo a página e vai observando quais publicações estão fora disso. Você vai observar que de vez em quando aparece alguma que tem 50, 150 curtidas e vários comentários. Esse tipo de publicação é que você vai parar e observar. Você precisa entender qual é o assunto ali. Então, se tratando de emagrecimento, a publicação falava o quê? De sopa, de suco, detox, de exercícios físicos. Qual era o assunto, o tema dessa publicação? E você vai reservar, tá? Pega um caderninho aí ou abre aí um documento de Word e dá um print screen ou então copia a publicação para você não esquecer que aquilo no grupo X funcionou muito bem. E você vai fazer isso com todos os grupos que você estiver participando, tá? É muito importante se atentar que cada grupo tem um comportamento diferente, por mais que se trate do mesmo assunto. Às vezes você está ali num grupo de emagrecimento e você vai observar que em determinado grupo, atividades físicas geram mais engajamento, ou seja, mais curtida, mais comentários, do que dieta. E já em outros grupos, dieta causa muito mais engajamento do que exercício físico. Então nós vamos alinhar, tá? E é por isso que é muito importante você não utilizar esses programas de disparo automático de mensagens. Porque se você coloca coisas sobre dieta num grupo de emagrecimento, cujo assunto que causa engajamento é exercício físico, então você corre o risco de não extrair o máximo, tá? No bom sentido, do grupo que você está atuando. Você vai deixar dinheiro na mesa, você não vai alcançar alta performance e os máximos resultados dessa conversão de capital social para capital financeiro. E eu sei exatamente que a gente fica muito tentado a buscar caminhos mais fáceis, só que eu te peço para que você persevere. É um caminho mais penoso, digamos assim, mas que vai trazer resultados garantidos. E trazer resultado não tem segredo. Ou você coloca dinheiro em anúncio, ou você paga uma mentoria, ou você paga alguém para fazer por você, ou você mesmo faz, e o investimento, né, a troca não é dinheiro, e sim tempo, é dedicação. Então vamos fazer isso com muita calma, muita tranquilidade, que o resultado vem, sem sombra de dúvidas, beleza?
Então, a primeira coisa é fazer o monitoramento. Você vai mapear e levantar quais foram os principais assuntos que repercutiram mais. E aqui eu quero também deixar um alerta vermelho, tá? Não confunda publicações, eu chamo de publicações de modinha, tá? Publicações de modinha com conteúdo. Como assim, né? Você pode estar num grupo de pet shop e aí colocar uma fotinha de um cachorrinho lindo e todo mundo curte, todo mundo fala, ai que fofo. Isso não é engajamento real, tá bom? As pessoas estão apenas reagindo a uma fotinha fofa e elas não estão conectando com você. Você não está gerando valor, você só está mostrando uma fotinha bonitinha de bebezinho, esse tipo de coisa, tá? Isso daí causa indicadores falsos. Os indicadores verdadeiros sempre tem junto ou uma ajuda, tá? Você tem que oferecer a solução de alguma coisa ou algum conteúdo informativo, enfim, tá? Essa coisa de fotinha de biquíni fazendo beicinho e falando me curte, me segue, isso daí não funciona, você vai atrair um público que não é o público que vai comprar de você. Então, essa questão de cachorrinhos e tudo mais, não vale a pena dentro dessa estratégia fazer esse tipo de coisa. Então, é só uma pontuação para você não criar indicadores de sucesso que são, na verdade, artificiais. Vai ser baseado, esses indicadores estarão baseados no conteúdo, tá? Então tem que ter um conteúdozinho, alguma informação, alguma coisa. Nós vamos ver mais adiante essa questão, mas só fica aqui esse alerta de que fotinha bonitinha para ganhar curtida a qualquer custo não significa que você está gerando engajamento real, ok? Você pode até colocar uma vez ou outra só para gerar um burburinho, mas não conte isso como algo que, se você fizer sempre, vai gerar autoridade ou vai gerar algum tipo de conexão contigo, enfim, porque não vai, beleza? Show de bola. Segunda coisa, você vai fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto e sobre a reação das pessoas com relação aos assuntos, no caso, os comentários. Como assim? Primeiro é preciso saber quais são os assuntos mais quentes daquele público. Quem gosta de pet normalmente fala do que dentro do grupo X? É isso que você vai saber. Vamos falar disso já já, mas primeiro, saber quais são os assuntos mais quentes e segundo, quais são as perguntas mais frequentes ou as observações, as reações do público em geral com relação àquele assunto. É isso, basicamente, que você tem que observar bem. Então, no Dr. Google, você vai encontrar muita coisa interessante, tá? Nos próprios comentários desse mapeamento, você vai ver algumas dúvidas mais recorrentes. Sempre é assim, a média de dúvidas que a gente recebe, por exemplo, do Desafio 3K, são mais ou menos as mesmas. Não é diferente com relação a qualquer assunto, as dúvidas são parecidas. Então você vai observar quais foram as dúvidas, vai pesquisar mais sobre esse assunto também no Google. Outra dica, tá? YouTube, procura vídeos relacionados a isso, você vai ver que tem vários comentários lá do YouTube também de usuários que podem te inspirar a criar essa publicação. O que eu quero dizer aqui que é muito importante é você colocar a mão na massa, sair para pesquisar e começar a estruturar a sua publicação. Nessa hora, nesse momento, é colocar a mão na massa, tá? Você tem que fazer a sua parte, tem que fazer a tarefa de casa. Se você não está bem em matemática, não adianta ficar na sala de aula lá com a cara de perdido. Tem que perguntar para o professor, tá? Então utiliza o nosso suporte. Saindo da sala de aula, você tem que ir lá e pesquisar e estudar em casa. Então corra no Google, você tem que colocar a mão na massa. Desafio 3K é um desafio, não é milagre, tá? E tem a sua contraparte. Então agora chega a hora de você colocar a mão na massa de fato. Tem que estudar, tem que correr atrás, pergunta para os amigos, né, no nosso grupo, pesquisa no Google, enfim, não fique parado achando que vou colocar qualquer coisa aqui que vai dar certo. Tá? Quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, de postura, ter esse tipo de pensamento, tudo tende a dar errado. Então, dê o seu melhor que o resultado vem. Tá? E o melhor, ninguém é obrigado a acertar de primeira. Nós vamos falar disso mais à frente, mas o importante é você não parar. Você tem que ser imparável. O seu resultado depende de você. Nós estamos mostrando o caminho, mas se você escutar e não fizer nada, fica difícil. Então, mão na massa. Primeiro, então, você estuda o assunto. Agora você vai estudar as principais dúvidas para poder criar uma publicação parecida. Então, se dieta deu muito certo, vamos pegar aí, pet shop.
aí você detectou que sempre que o assunto é rações caninas, a coisa ferve. Ou então você viu lá que uma das publicações que deram muito certo está relacionado com ração de cães. Beleza, o assunto é então ração canina, alimentação canina. Já temos o assunto. O que esse pessoal está falando no comentário? O pelo do meu cachorro está começando a cair, ou então meu cachorro está engordando demais. Isso tudo são elementos a que você vai colocar na sua publicação. E como a gente diz, toda publicação, todo comentário, sempre que você puder contar histórias, conte histórias. Então, como nós vamos orquestrar isso, tá? Falando aqui com essas informações que eu acabei de passar agora. Nós vamos no Google procurar algumas rações caninas mais bem conceituadas e poderíamos, então, fazer uma publicação assim. Pessoal, tem um cachorrinho que, o pelo começou a cair, ele começou a engordar, nós ficamos preocupados, levamos ele aí no veterinário, pensei que poderia ser alguma doença, mas não dava nada e eu descobri que era a ração. A partir desse momento eu fiz uma pesquisa muito intensa, tá? E listei aqui para deixar para vocês as 10 melhores rações caninas, que funcionam mais, que tem indicativos melhores, enfim, que tem clientes mais satisfeitos. Daí você deixa lá as top 10 rações caninas. Você entendeu isso? Primeira coisa, o assunto, ração canina. Quais foram as dores? Meu cachorro está perdendo pelo, meu cachorro está engordando. Isso você viu nos comentários e você já integrou na sua historinha. Tá simples assim. Os comentários vão te ajudar a montar a história. E o assunto é o assunto central da publicação. E você leva uma solução. A lista de as 10 rações mais conceituadas no mercado. Faruque, posso colocar link de algum site? Não, tá? Não coloca link. Nesse primeiro momento é importante a pessoa perceber que você fez o trabalho. Quem tem autoridade nisso, quem passou por tudo isso é você. Quando você coloca um link de um blog falando sobre isso, você só está passando informação para a pessoa. Ela não reconhece o seu esforço. Ela fala, bacana, essa pessoa aqui, ele conhece links, né? Bacana ele ter deixado esse link pra gente. É bem informada, né? Uma pessoa bem informada. E nesse momento, nós não queremos só ser reconhecido como uma pessoa que é bem informada. Faruque, mas eu não poderia mandar pro blog do produtor, que eu sou afiliado? Não mande, tá? Porque o seu produtor não tá lá no grupo. Quem tá no grupo é você. E mesmo que essa pessoa não conheça, o seu futuro cliente não conheça esse produto e nem o produtor, na hora certa a sua indicação vai fazer com que ela tome a decisão certa. Então é muito importante ela enxergar em você essa autoridade. Não tente transferir, vou indicar o blog do produtor. Então a pessoa entra, com o meu link de afiliado e isso já seria quase vender. Tá? E mesmo que sem link, não faça isso. Vamos criar a sua, porque depois você pode pegar outros produtos relacionados, se afiliar a eles e passar para a pessoa comprar. Se você é profissional liberal e tem um blog também, tá? Inicialmente, não envie a pessoa para o blog. Inicialmente, vamos fazer todo o trabalho ali dentro. Tá? Mas eu tenho um vídeo que fala isso. Calma. Lá na frente você vai poder, mas inicialmente é importante que tudo fique ali dentro do grupo. Você não tira a pessoa do grupo ainda. Então não faça isso. Coloque com as suas próprias palavras, tá? Também sem Ctrl+C, Ctrl+V e de forma bem natural. Esquece essa coisa de gatilhos mentais, né? E tudo isso que talvez você já tenha escutado aí. Faz uma historinha tranquila, simples, curta, objetiva e entrega a solução lá. Isso aqui que nós vamos fazer tem que gerar um engajamento, ou seja, o número de curtidas e comentários, que chegue próximo, tá? Desses engajamentos de publicações que deram certo. Então, se a média do grupo é 20 curtidas, essa sua publicação tem que alcançar 40, 50 curtidas. O referencial que você vai olhar sempre é a média de curtidas do grupo, a média de comentários, versus a média de curtidas e comentários das melhores publicações. Então, por exemplo, você encontrou lá que 20 curtidas é a média do grupo que você tá. 20, uma publicação média, a maioria fica com 20 curtidas. Mas tem uma publicação lá que alcançou 150. Então você vai sempre ter como referencial o máximo. E ali, no meio do caminho, você vai ter um termômetro de onde você está. Se você teve menos que 20, então a publicação realmente não está interessante. Se você tiver 80, bem, já está muito acima da média, porém poderia ser melhor, né? Se alguém já fez, nós podemos fazer também. Vamos tentar melhorar para chegar no 150. A questão é, você vai ter que fazer isso várias vezes. Isso é um processo que vai melhorando com o passar do tempo.
Às vezes você faz a primeira, não fica tão boa. Você faz a segunda, você vai entendendo melhor o que o grupo quer e aí vai melhorando as próximas publicações e rapidamente você vai chegar nas 150 que a gente colocou aqui como exemplo, mas mire sempre o topo, mira sempre lá em cima e faça isso de forma consistente. Faruque, mas quantas vezes eu tenho que fazer essa publicação antes de partir para a venda? Olha, eu não gosto muito de número, de regra fixa, porque depende do grupo. O que você tem que sentir é que as pessoas estão contigo. Então, se você publicou algo parecido com essa questão dos cães, as pessoas têm que comentar muito sobre isso. Elas têm que falar, olha, acontece comigo também. Você tem que sentir que teve uma conexão, que as pessoas estão te ajudando ali, compartilhando a sua publicação. Nossa, olha que interessante, compartilha. É esse movimento que você tem que sentir. Quando isso acontecer, faça, sei lá, pelo menos umas 5 publicações que tenham esse nível de engajamento antes de fazer a oferta. Evidente que se você puder fazer mais, ótimo, faça. Você não perde por fazer conteúdo e você não perde por gerar autoridade. Quanto mais engajamento as pessoas tiverem com tudo que você publica e quanto mais elas te enxerguem como autoridade, mais você vai vender. Então, isso é muito bom. Tente fazer aí repetidas vezes e aí você vai ranquear. Vai comentando uma por uma, como a gente já disse aí nas aulas passadas, para que a publicação suba para o topo e se mantenha lá pelo menos por 48 horas. Faruque, eu não tenho tempo de ficar 48 horas sempre. Não importa, pegue o tempo máximo que você dispuser. Se você também tem 24 horas para ficar à disposição disso, então ranqueia. Tá? Vai lá de uma em uma hora, dá um ok, dá um obrigado, fala é verdade, só para a publicação começar a subir. E evidente que se você puder se dedicar nos comentários, o efeito aumenta, que não é importante você entender, tá? É regra de quantas vezes, isso daí é detalhe, faça o máximo, tá? Dê o seu máximo, tanto nos comentários, quanto com relação à repetição disso daí. Eu já vi pessoas fazendo mais de uma publicação boa, tá? Esse tipo de publicação que converte, que as pessoas se engajam e conseguiram ranquear as 2, as 3. E quanto mais publicação com seu nome bombando dentro do grupo tiver, melhor. Mais abaixo nós vamos listar alguns tipos de publicação, né? Publicação de dor, publicação de informação, publicação de sonhos, de motivação, de tirar dúvida. Nós vamos ver isso em detalhes durante o curso. Aqui eu só quero que você entenda que a hora de publicar exige esse mapeamento, esse estudo do que faz as pessoas se engajarem mais. Então você publica, ranqueia e depois disso você vai fazer a publicação de vendas, a oferta, que vai ser algo discutido separadamente, tá? Na hora certa, se não me engano, na semana 4 nós vamos falar em detalhes sobre comunicação de vendas e ofertas. E por último, você vende. Só isso, simples assim. Então, fazendo um panorama geral, tá? Você vai começar esse relacionamento lá na aula anterior, quando você chega no grupo só curtindo e comentando coisas leves, bobinhas, sendo educado. Só isso. Segundo passo disso é a gente começar a fazer publicações mais profundas, se engajar em ajudar as pessoas verdadeiramente, tudo isso de forma constante, tá? Eu não preciso nem ficar falando isso, né? Você vai fazer isso várias vezes e vai sentindo, tá funcionando? Opa, então eu vou dar um passo para frente. Aí você chega aqui, vamos supor que você chegue na hora da publicação e sua publicação não esteja boa, não dê muitas curtidas. Você vai dar um passo atrás, tá? Você vai ajudar mais pessoas, você vai colocar mais informações, vai voltar para os comentários. Faça muito isso lá e testa, dá um passo para frente, publica. Opa, funcionou, agora funcionou, beleza, vou publicar de novo. Opa, funcionou, de novo, não funcionou muito bem. Não se desanime, não se desespere, ok? Quando a coisa cai é natural, tem hora que a gente erra as publicações e é por isso que você tem que ser consistente, você tem que ser uma presença fixa no grupo. As pessoas têm que te ver sempre levantando assuntos interessantes, você sempre está propondo soluções, sempre colocando a mão na massa para ajudar. E aí entra algo muito importante, que é a questão do administrador. Envolva o administrador no grupo nas discussões. Faça ele ver que você está lá. Então, publicação agradecendo, publicação falando, olha, esse grupo está sendo muito importante, marca o administrador, conta uma história, coloca as 10 razões. Por exemplo, tá? Você precisa envolver
essa pessoa precisa te ver, até porque sempre é bom pedir autorização dela antes da oferta, que é algo que nós vamos ver na hora certa. Mas o administrador tem que ser uma pessoa presente, ele tem que te ver lá, tá? Ele pode não participar no sentido de ir lá, comentar e nada assim, mas você precisa ser visível para esse cara. Porque no fim das contas, nenhum administrador acha ruim de você publicar conteúdos vendendo coisas. A questão é que tem gente que chega lá, né, não fala nada, não abre a boca, e quando abre é para vender. Ou então tem gente que usa esses softwares de postar automaticamente e fica lá no grupo, né, só coloca publicação para vender. Isso é o que ele não quer. Se você é uma pessoa que colabora, está dentro do grupo ajudando, você está quase trabalhando para ele, né? Você está dando um suporte ali sem custo algum. E quando chega a hora de resgatar toda essa sua atenção, pode acreditar que ele vai sim valorizar e permitir que você faça isso, tá? Não vai ter problema algum, nós vamos estudar essa comunicação, essa abordagem com o administrador mais adiante, mas aqui então nós fechamos o ciclo. A pessoa, quando você não conhece ela, tá com a barreira social lá em cima, né? Ela quer distância, ela não sabe quem você é, ela está desconfiada, não te conhece. Aos poucos nós vamos baixando a barreira, essa pessoa vai baixando a guarda, nós conseguimos chegar mais próximo e nesse instante das publicações é a hora da conexão. As pessoas já vão te ver como alguém acima da média, alguém que só fala coisa bacana, uma autoridade, e a tendência é que essa conexão fique muito mais forte. Você realmente agora passa a arrastar multidões. Isso tem que estar acontecendo. Se toda vez que você publica algo, isso fica acima da média, repetidamente, o administrador também está vendo isso. Aí ele não vai querer encrenca com você. Se é uma pessoa querida no grupo, é uma pessoa que sabe das coisas, é uma pessoa que ajuda ele, ajuda as outras pessoas, é uma pessoa educada, sempre para cima, sempre grata, tá? Gratidão é algo incrível. As pessoas gostam muito de receber um obrigado, de saber que são especiais. Você é uma pessoa que está o tempo inteiro fazendo isso. E isso que nós vamos fazer aqui não para, tá? Você não para de fazer o que a gente está fazendo lá atrás, com os comentários bobinhos e tudo mais. Isso é um ciclo, você vai mantendo tudo isso ao mesmo tempo. É evidente que você vai diminuir o que você estava fazendo no começo e colocar um foco maior no que você está fazendo agora. Mas mantenha a consistência, tá? Você vai continuar agradecendo, elogiando, fazendo comentários acima da média. Isso significa converter, tá? Você está convertendo lead frio, ou seja, pessoas que estão meio frias ali no canto, não querem papo, para lead quente, para aquela pessoa que te admira, que ela quer estar próxima de você, que ela quer conversar contigo, quer ser seu amigo. Então isso é um processo que tem que continuar. Você não tem obrigação de acertar tudo de primeira, tá? Vai com calma, vai com consistência, faça passo a passo, porque se você erra num passo acima, você volta, dá um passo atrás e conserta aquilo. Então, o que não pode acontecer é chegar com muita pressa e já querer sair vendendo, porque não vai funcionar. Ninguém te conhece, você não tem credibilidade no grupo, o administrador já vai te ver como um spam, alguém que só quer colocar link de vendas lá e rapidinho vai te cortar. Então, vamos fazer esse trabalho pacientemente. Todo esse trabalho aqui desses 3 vídeos, tá, de capital social representam 80% do curso. Se o curso tem aí, sei lá, durante um período de 30 dias, vamos supor que você pega aí para fazer durante um mês, você vai ficar aproximadamente 24 dias fazendo isso. Então assim, é um período muito importante, é algo crucial, tá? Se você pular isso daqui, quiser acelerar essa etapa, que eu sei também que é uma etapa muitas vezes penosa, porque a gente tem que fazer manualmente 1 a 1, mas é o que traz o resultado. E se você está comprometido com você mesmo e com o seu sucesso, você vai fazer isso daqui direitinho para que lá na frente a gente possa colher os frutos. É um dia de oferta só e depois nós vamos ranquear essa oferta, mas não é publicar toda hora coisa de vendas, esquece isso. A questão é, para que você possa vender, você precisa ser relevante para as pessoas. Primeiro você dá, você entrega, mostra valor e num segundo instante essas pessoas te retribuem, seja com uma compra, seja indicando, ou seja, elas constroem ali a sua audiência, você está construindo a sua audiência, ok? Beleza, então, show de bola, vamos para a mão na massa, nos vemos aí num próximo vídeo, numa próxima aula. Até lá!